Estamos diante de um Deus que Ele é poderoso, amém? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 8, Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Nós leremos até o versículo 4, 8 de Atos, dos versículos 1 ao versículo 4. E Saulo aprovou a sua morte. No mesmo dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram muito por ele. Saulo, porém, assolava a igreja. Entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Amém? Nós temos aqui o início da missão que Jesus havia dado aos seus discípulos. É o que o texto que nós acabamos de ler nos mostra. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus, nós estamos aqui adorando o Teu nome. Já celebramos a ceia do Senhor, já cantamos em louvor ao Teu nome, e agora, Pai, nós queremos estudar a Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz, queremos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração. E eu sei que esse é o Teu desejo, porque o Senhor nos traz como igreja, nesse local, para podermos adorar o Teu nome. Não é simplesmente para diversão nossa, não é esse o objetivo. O objetivo é porque o Senhor nos atraiu para cá, para que ouçamos a Tua voz. Nosso coração está preparado para esse momento. E se alguém não está com o seu coração preparado, que o Senhor, ó Deus, traga o pensamento dessa pessoa cativo a Cristo nessa hora. Para que apenas e tão somente a Tua voz seja ouvida. Que ela seja entendida. E que haja desejo no coração de todos colocar em prática. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Senhor. O Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja, Ele instruiu seus discípulos por 3 anos para executar a sua ordem. E o Senhor ressurreto, Ele deixou com todas as letras a seguinte ordem para a sua igreja, que é registrada por 3 evangelistas. Mateus registra: então Jesus aproximou-se dele e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, de 18 a 20. O evangelista Marcos,
ele registrou esta ordem do Senhor Jesus da seguinte maneira, em Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O evangelista Lucas descreve da seguinte maneira esta ordem do Senhor Jesus. Em Lucas 24, versículos 48 e 49. Vocês são testemunha destas coisas, e eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. O próprio evangelista Lucas, que é o autor do livro dos Atos dos Apóstolos, ele reitera a mesma ordem do Jesus ressurreto com as seguintes palavras. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, Lucas, que escreveu o livro de Atos, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele registra que o início da igreja foi pautado por acusações das autoridades ali de Jerusalém. E em Atos capítulo 5, nós vemos o seguinte: tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês, para que não ensinassem nesse nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, versículos 27 a 29. E é a partir desse momento do texto que nós lemos que surge Saulo. Quem é Saulo? A Bíblia nos diz no versículo 1 do capítulo 8, e Saulo estava ali. Ali quando? Em que momento? No momento em que Estevão estava sendo apedrejado, porque ele foi questionado pelas autoridades religiosas ali em Jerusalém, se de fato as acusações que estavam sendo feitas a ele era verdade. E ele então prega um sermão enorme, que nós já vimos nos domingos anteriores, e no final desse sermão, ele acaba sendo apedrejado. E o texto nos diz que Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Aqui nós temos um cenário de horror. Quando o sangue do primeiro mártir do cristianismo espirrou sobre as roupas de Saulo, enquanto ele estava ali, presente, concordando com tudo, sendo cúmplice de um crime arrepiante. Imagina uma pessoa sendo morta por apedrejamento. A pessoa estava sendo morta aos poucos, o sangue esvaindo, e Saulo estava ali dizendo: olha, eu concordo, ele tem que morrer mesmo, ele é uma pessoa que está blasfemando, ele deve ser morto. Saulo, aqui ele parecia mais um terrorista do que um seguidor do judaísmo.
Saulo, na sua autobiografia, e ele aqui já é chamado de Paulo, anos posteriores, ele declara o seguinte, em Atos capítulo 2, versículo 4, perseguiu os seguidores desse caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. A referência aqui não está correta, mas é em Atos. Em Filipenses capítulo 3, versículo 6, ele diz o seguinte, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Paulo estava dizendo, eu de fato era esse homem terrível, esse homem que não parecia conhecer a Deus, apesar de dizer que conhecia a Deus, que amava a Deus. Durante toda a nossa vida, nós temos uma imagem cristianizada do apóstolo Paulo. Também pudera. Uma grande parte dos cristãos não sabe a vida pregressa do apóstolo Paulo. Não sabe quem ele era. Também pudera. Nós temos uma imagem desta dele, por quê? Porque ele foi o autor de 13 cartas que estão no nosso Novo Testamento. 2 cartas aos Coríntios, uma carta aos Romanos, uma carta aos Gálatas, as epístolas da prisão, Efésios, Filipenses e Colossenses e Filemão, 3 cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, e as 2 cartas aos Tessalonicenses. E eu me lembro de uma irmã, ela já não está mais conosco, ela sempre dizia que, para ela, Paulo era a pessoa mais importante da Bíblia. Por causa do que Atos fala sobre Paulo e por causa das cartas que Paulo escreveu, demonstrando o poder de Deus na vida desse homem. Então, baseado em tudo isso, nós tendemos a crer que esse homem amou ao Senhor Jesus desde a sua infância. Uma grande parte dos cristãos acham que Paulo, ele era como as crianças que vêm aqui à frente e cantam. Mas isso não é verdade. Ele odiava o nome do Senhor Jesus, de tal maneira que ele se tornou uma pessoa declaradamente violenta, perseguidora, matando cristãos como um devoto de Deus. Que coisa impressionante. Uma das razões porque uma grande parte lá do Oriente Médio não acredita em Jesus é porque os cristãos, em várias eras da nossa história, da história cristã, matou muita gente em nome de Deus. E Saulo, aqui, um homem que diz amar a Deus, ele matou em nome de Deus. Ele consentiu que isso acontecesse em nome de Deus. Atos capítulo 8, o versículo 1, ele nos diz, naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Meus amados, foi um período de desassossego para a igreja. Todos fugiram da cidade de Jerusalém. Todos foram dispersos para as regiões para onde Jesus ordenou que eles fossem anunciar o Evangelho. Veja, o texto que nós lemos, de Atos capítulo 1, versículo 8, e serão minhas testemunhas em toda a Judéia e Samaria. Mas eles gostaram de ficar em Jerusalém.
anunciando o evangelho ali na cidade de Jerusalém. Jerusalém já estava saturada pelo evangelho. Não foi disso que os apóstolos foram acusados, que nós já vimos, em Atos capítulo 5, versículo 28? Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina. Jerusalém estava saturada do evangelho. Agora, era a vez de levar o evangelho à Judéia e Samaria. Certamente os cristãos ali em Jerusalém acharam que precisavam converter a Cristo todos os moradores de Jerusalém para cumprir a ordem de Jesus. Mas a ordem do Senhor foi qual? E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E Marcos 16 diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer não será condenado. Amados, a missão da igreja não é converter pessoas. A missão da igreja é testemunhar de Jesus. Essa é a missão da igreja. É testemunhar de Jesus, através da fala e através do nosso comportamento, da nossa ética. Essa é a função da igreja. A função de converter pessoas a Jesus é do Espírito Santo de Deus. Não é minha função, não é sua função. E eles estavam ali martelando em Jerusalém, querendo que todo mundo se convertesse. Mas essa não é a função da igreja. Não é converter pessoas. Então, quando aparece a ordem aqui, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo, a ordem é que ao mesmo tempo a igreja ocupasse essa parte geográfica. Jerusalém, Judéia e Samaria. Era isso. Foi essa a ordem de Jesus. Como é que a igreja não entendeu isso? Mas ela não entendeu isso. Por esse motivo, Deus permitiu que desencadeasse essa perseguição violenta sobre a igreja, para ela entender e cumprir a sua missão. Tem muita gente que é contra missões. Tem muita gente que diz: para que enviar gente para outros países? Para que levantar dinheiro para sustentar esse pessoal que está lá fora? Para quê? Nós temos a nossa igreja. Nós precisamos investir na nossa igreja para que a nossa igreja faça a obra de missões. Mas eu tenho percebido que a igreja, segundo a Bíblia nos diz, ela tem que fazer ao mesmo tempo, evangelizar a sua cidade, evangelizar o seu país e evangelizar o mundo. Essa foi a ordem de Jesus. Ele está dizendo, ele deixou bem claro: e serão minhas testemunhas em Jerusalém. Uma outra versão diz tanto, diz: e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e até os confins da terra, Samaria até os confins da terra. Tanto, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer a obra aqui e fazer a obra lá. Eu não posso estar ao mesmo tempo em vários lugares, mas eu posso enviar pessoas para fazer a obra em outros lugares. Deus não me chamou para estar em outros lugares, mas Deus chama pessoas, e nós como igreja, e quando eu digo nós como igreja, eu estou dizendo você e eu,
Nós temos a responsabilidade de enviar e sustentar aquelas pessoas através da nossa oração e através do nosso dinheiro. Aliás, do dinheiro de Deus que está com você, que está comigo. Que o dinheiro não é nosso. Nós somos mordomos, administradores. Mas o dinheiro é de Deus. Você não acredita nisso? Ele diz, meu é a prata e o ouro. Ele está dizendo que o dinheiro é dele. Não é seu. Se você está segurando o dinheiro aí dizendo, esse dinheiro é meu, eu não dou, não contribuo, tal, o dinheiro é de Deus, não é seu. Lembra bem disso. Se Deus quiser tirar esse dinheiro das suas mãos, Ele abre a sua mão com facilidade. E Ele tira tudo de você. É verdade isso. Leia a história na Bíblia para ver se é verdade ou não. Leia a história universal para ver se isso é verdade ou não. Ouça histórias de pessoas aqui de Bebedouro para você saber se é verdade ou não. Quantas pessoas você conheceu aqui na cidade que eles eram os detentores do poder porque tinha dinheiro nas mãos e de repente esse dinheiro vai para mãos de outras pessoas e eles ficam sem nada? É uma realidade. Então, a Bíblia está mostrando isso, que nós temos que evangelizar. Nós temos que fazer missões. Aqui e lá longe, nós temos que fazer missões. Pois bem, a Bíblia continua dizendo, em Atos capítulo 8, versículo 3, Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Esse é o Saulo da Bíblia. A palavra devastava traz a ideia de agir como um animal selvagem, despedaçando tudo. Era assim que Saulo fazia. Alguém mandou para mim um vídeo sobre os javalis. Os javalis, onde eles entram, eles acabam com tudo. Com todas as plantações. Eles acabam destruindo outras espécies de animais. Eles depredam tudo. Até as nascentes, as fontes de água. Onde eles passam, eles acabam com tudo. Eles são fortes. Não existe animal para enfrentá-lo. Ele faz tudo isso. A Bíblia que está usando esta palavra. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. O objetivo dele era destruir a igreja. Acabar com a igreja. Era isso que ele queria fazer. Ele agia como um animal. Saulo não poupava ninguém que pertencesse à igreja. Ele sabia que era da igreja. Ele sabia que era um seguidor de Jesus. Ele ia lá. Se aquela pessoa não negasse o nome de Jesus, não blasfemasse o nome de Jesus, aquela pessoa ia para a prisão. E lá na prisão, se ela não blasfemasse o nome de Jesus, ela era morta. Estava devastando a igreja. E Atos capítulo 8, versículo 4. E a pergunta que talvez deve ser feita aqui é o seguinte: se chegar um regime aqui no Brasil fazendo a mesma coisa que Paulo e os seus seguidores estavam fazendo, quem ia dizer que era seguidor de Jesus? Você teria coragem de dizer que é seguidor de Jesus? Na época da cortina de ferro, que a Rússia mandava no mundo, os cristãos se reuniam
Até hoje existe a igreja clandestina, a igreja subterrânea, aqueles que se reúnem às escondidas, porque eles não podem cultuar a Deus com toda a liberdade. Aí o soldado chegava, descobria o local, chegava lá e metralhava todo mundo. E num dos livros que eu li sobre esse assunto, chegaram 2 soldados, quando todo mundo estava reunido, ele perguntou: quem não quer morrer, quiser negar a Jesus, pode ir embora. Quem quiser negar a Jesus, vai embora. E uma turma foi embora, e alguns ficaram. Aí aqueles 2 soldados disseram: olha, eu também sou irmão de vocês. Eu também sirvo ao mesmo Jesus que vocês seguem. Agora vamos adorar a Deus. Qual seria a sua atitude se o regime que quer ser implantado aqui no Brasil fizer isso? O que você faria? Se chegassem aqui vários soldados e dissessem: olha, quem quiser negar a Jesus pode ir embora. Você ficaria sentado ou você iria embora? É bom nós olharmos para isso, porque isso pode acontecer. Você acha que não? Eu estava lendo, há muitos anos atrás, uma coreana da Coreia do Sul, que era residente em São Paulo. Ela escreveu dizendo que lá na Coreia, a Coreia toda, né? Havia liberdade. As igrejas reunidas. E os cristãos não levavam a vida muito a sério, não. Levavam a vida na corda bamba. Ia na igreja, ia nas reuniões da igreja quando queria, levava a vida muito sem compromisso com Deus. Mas quando entrou o regime comunista, aquela luta ferrenha que dividiu as Coreias, Coreia do Sul e Coreia do Norte, ela disse: ali é que dava para ver quem de fato era crente no Senhor Jesus. Mas o texto continua dizendo, capítulo 8, versículo 4: os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Ora, essas pessoas perderam tudo. Elas perderam casa. O dinheiro delas foi confiscado. Eles deixaram familiares para trás. Eles foram embora. Só com a roupa do corpo. Mas esse povo aqui, ao invés deles reclamarem, eles não fizeram isso. Aqui aparece uma palavra nesse versículo 8, no versículo 4, que diz que é a palavra porém. Porém, esta palavra é uma conjunção coordenativa adversativa, e ela faz toda a diferença nessa frase. Apesar da oposição, apesar das restrições, apesar das perseguições, apesar das consequências que estas coisas trouxeram à igreja, aqueles cristãos anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde eles estavam indo. Que bênção! Isso é milagre. Nós acabamos de cantar um hino aqui falando de milagres. Isso é milagre. É você perder tudo por causa de Jesus. É você ser perseguido por causa de Jesus. Você perder todos os seus bens. Perder todo o seu conforto. Mas por onde você vai andando, você vai anunciando as boas novas da salvação. Aquele pessoal não estava triste. Aquele pessoal não estava carrancudo.
Aquele pessoal não estava mal-humorado. Eles estavam anunciando as boas novas a respeito de Jesus por onde eles estavam passando. Diferente de muitos de nós, que às vezes perde algo que não é tão importante e nós brigamos dentro de casa por causa daquilo, nós brigamos com os amigos por causa daquilo, nós brigamos com os irmãos da igreja por causa disso. E aquele pessoal perdeu tudo. Eles saíram correndo para não perder a vida. Mas eles iam anunciando as boas novas em Jesus Cristo. Isso é ter fé no Senhor Jesus. Isso é ser cristão. É nessas horas que nós entendemos o que é ser cristão. Então a igreja teve que sair a campo. Deixa Jerusalém. Vai para a Judéia. Vai para Samaria. E vai anunciando, deixando para trás bens materiais conquistados a duras penas. Mas assim eles fizeram, para salvar a vida, para não blasfemar contra o nome de Jesus, para anunciar que Jesus transforma vidas derrotadas, angustiadas, ansiosas por causa do pecado. Eles não se sentiram derrotados, de jeito nenhum. Eles estavam anunciando as boas novas de Jesus, com alegria no coração, fazendo discípulos, levando a transformação de Jesus para tantos quantos estavam necessitados. Ah, meus irmãos, dá para entender aqui quando o autor aos Hebreus diz, em Hebreus capítulo 12, versículo 2, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Foi isso que a igreja entendeu. Jesus sofreu muito mais que nós. Jesus aparentemente perdeu muito mais que nós. Ele deixou os céus, ele deixou a glória para viver entre nós, pecadores, perdidos, para nos resgatar. E aqueles saem para poder anunciar na Judéia e em Samaria as boas novas de Jesus. É isso que Deus espera de cada um de nós. E ainda o apóstolo Paulo, em Filipenses 4, versículos 12 e 13, ele nos diz: aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Aqueles irmãos lá de Jerusalém, que fugiram daquela perseguição, eles estavam proclamando com a vida deles: posso todas as coisas por meio daquele que me fortalece. Eu posso estar com fome, posso estar com o estômago vazio, mas olha, eu sei viver em toda e qualquer situação. Jesus me fortalece. Muita gente perde peso para emagrecer, né? Agora, o que Deus espera de cada um de nós é que, se for necessário passar fome por causa de Jesus, que nós passemos. Por causa de Jesus, para a glória dele. Ele espera que nós façamos isso. Quando o cristão encara a vida assim, diante de toda e qualquer circunstância, porém, ele anuncia
as boas novas a respeito de Jesus por onde ele estiver indo. Essa foi a ordem de Jesus. Alguém já disse que lá no original, quando Jesus disse que era para a gente poder sair e anunciar o Evangelho, logo no começo do texto da mensagem de hoje, quando Jesus disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos. A ideia é, à medida que você está indo, você deve fazer discípulo. Não é eu reservar um dia da semana para eu sair e anunciar o Evangelho. E nos outros dias da semana, eu não vivo o Evangelho. Eu não anuncio as boas novas de salvação. Mas a ideia é, à medida que você está indo para onde? Para a faculdade, eu anuncio o Evangelho ali. À medida que eu estou indo, para onde? Para o meu emprego, ali eu anuncio. À medida que eu estou indo, para onde? Fazer compras no supermercado, numa loja. É essa a ideia. Não é você deixar de viver o Evangelho durante 6 dias, e aí você reserva uma tarde para sair distribuindo folhetos e falar de Jesus. Isso pode fazer parte do ID, mas não é a essência que Jesus quis nos ensinar. Foi o que esses crentes estavam fazendo. À medida que eles estavam indo por causa da perseguição, eles estavam anunciando as boas novas. Era isso que eles estavam fazendo. Meus amados, que o Senhor Jesus possa te abençoar. Que o Senhor Jesus possa me abençoar. Que o Senhor Jesus possa abençoar a cada um de nós, para que façamos parte desse time de cristãos. Que cristãos? Aqueles cristãos que sofreram a perseguição lá em Jerusalém. E eles deixaram tudo. Aparentemente uns derrotados, mas diante de Deus vitoriosos. Eles estavam levando a Jesus no coração deles. Eles estavam levando Jesus através da vida deles. Eles estavam levando a Jesus através do comportamento deles. Estavam levando a Jesus através da fala deles. E eles foram anunciando as boas novas a respeito de Jesus Cristo, por onde eles estavam indo. E o que Deus quer que você olhe para o seu coração agora e responda para Ele, é o seguinte: por onde eu tenho andado, por onde eu tenho ido, eu tenho anunciado as boas novas a respeito de Jesus? Ou eu sou como muita gente que diz, profissão é profissão, religião é religião, profissão é profissão. Eu quero dizer para você mais uma vez, se você está vindo aqui por causa de uma religião, você está no lugar errado. Nós não somos uma religião. Se você está aqui porque você é religioso, você está no lugar errado. Aqui não é lugar para religiosos. Aqui é lugar para pessoas comprometidas com Jesus Cristo. Aqui é lugar de seguidores de Jesus Cristo. É lugar de pessoas que obedeçam a Jesus Cristo. Da mesma forma como esses cristãos foram. Cristianismo é isso. Isso é cristianismo. Não é vir aqui para cumprir a obrigação. Ah, eu já vou domingo à noite à igreja, está muito bom. Ah, eu já fui domingo de manhã, domingo à noite eu não preciso ir. Ah, eu já fui na quarta-feira. Para que domingo de manhã e domingo à noite? Não, nós não somos uma religião.
Você não está aqui para cumprir compromisso. Você deve vir aqui porque você adora Jesus. Você deve vir aqui porque você é uma pessoa que quer cultuar a Deus, agradecer ao Senhor pela maravilha maior que Ele operou na sua vida, a salvação em Cristo Jesus. É por isso que você vem aqui. Mas se você vem aqui simplesmente para cumprir a obrigação, eu digo para você, você está perdendo tempo. Isso não vai contar ponto para você diante de Deus, de jeito nenhum. Venha para adorar a Jesus, venha para abastecer as baterias espirituais, venha para que a partir de amanhã, lá no seu trabalho, na sua escola, lá no supermercado, nos locais onde você faz compra, você possa anunciar a Jesus, através da sua vida, através da sua fala, através do seu comportamento. É isso que Deus quer, é isso que esses irmãos faziam. Eles estavam cumprindo a ordem de Jesus. E a nossa igreja precisa também cumprir a ordem de Jesus. Primeiramente, testemunhando aqui na nossa Jerusalém, mas também indo até os confins da terra. Samaria, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Se engaje. Vista a camisa. Seja alguém que anuncia Jesus por onde quer que você esteja indo. Que Deus nos abençoe.